Um pouquinho, eu vou deixar gravando, tá, gente? Para depois passar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre traumatismo craniano. A gente fez aquela revisão inicial sobre semiologia, sobre uma história neurológica. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, interrompam. Se alguém que não está claro alguma coisa que a gente falou até agora nós vamos entrar, sair um pouco da questão de história e semiologia e vamos entrar direto em algumas síndromes. Como eu disse para vocês, a neurologia, a neurocirurgia, normalmente ela lida com síndromes. Primeiro a gente pensa no aspecto sindrômico e depois a gente vai acabar buscando o diagnóstico etiológico. E não é diferente, embora tenha algumas particularidades, porque esses dois primeiros encontros nossos a gente vai falar sobre o traumatismo craniano e traumatismo raquimedular. Então tem uma questão muito ligada à emergência, com acidentes, traumas, etc., mas não deixa de ser uma avaliação sindrômica, né? O traumatismo craniano é uma síndrome e que evolui com diversos sintomas, como síndrome de hipertensão intracraniana, e podem ter vários fatores etiológicos, né? Como hematoma estrutural, hematoma subdural, contusões, etc. Então, a maior parte das nossas patologias serão vistas desse aspecto síndrome. Então, deixa eu só partilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre traumatismo craniano. Então, o traumatismo craniano, o traumatismo crânioencefálico, elas são traumas mais frequentemente vistos em serviços de emergência. Então, assim, não adianta novamente aquela coisa de não gosto de neuro, quem vai trabalhar em emergência? E todos nós, além de estágio, normalmente quando a gente sai da faculdade, vai passar um tempinho dando plantão em emergência, vai ter que lidar com o paciente com trauma crânioencefálico. Não há de se ter desespero, há que se ter um protocolo e uma maneira de lidar e atender esses pacientes da melhor maneira possível para evitar, né, sequelas e complicações subsequentes, porque na maioria das vezes o médico não pode intervir no primeiro fator etiológico do traumatismo, que é o trauma em si, né? Um acidente automobilístico, uma queda, uma agressão, você não pode intervir nesse primeiro momento, mas você tem que intervir depois para evitar que hajam lesões secundárias e a piora clínica do paciente com traumatismo craniano. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, sempre tendo esse protocolo, essa maneira de atender e abordar, e para isso a gente precisa entender o que é, né? E principalmente entender a gravidade com a qual nós estamos lidando. 90%, por exemplo, das mortes pré-hospitalares relacionadas ao trauma envolvem lesão cerebral. Então, isso é uma estatística mundial. A maior parte dos pacientes que morrem vítimas de trauma antes de adentrarem ao hospital é porque nesse trauma eles tiveram um traumatismo crânioencefálico. Ou seja, é um mecanismo de trauma muito grave. E mais do que mortalidade, a gente ainda tem que falar de morbidade. Os traumatismos cranianos não envolvem apenas a questão da mortalidade, mas envolvem a questão das sequelas. E, normalmente, em pacientes... eu não gosto muito da expressão economicamente ativos, né? Como se os que não fossem economicamente ativos ou produtivos não servissem para a sociedade. Mas é que, normalmente, você pega pessoas assim, pais de família, ou seja, que são responsáveis pelo sustento daquela família. Então, às vezes ficam, ou mesmo quando não são eles os que são responsáveis pelo sustento, mas ficam acamados, e aí a família tem que mudar toda a estrutura social para alguém cuidar dele no pós-trauma de crânio, que é uma mudança muito grande. Então, a morbidade é algo muito importante.
Normalmente, essas vítimas de traumatismo craniano, elas têm um dano neurofisiológico que podem resultar desde invalidez, mas às vezes sequelas graves, incapacidade para andar, incapacidade para fala, perda visual, numa série de sintomas, desde até os mais simples, né, que inicialmente são simples, mas que com o passar do tempo são bastante desconfortáveis. Um deles, por exemplo, é muito frequente o paciente com traumatismo de crânio ter anosmia, né? Perder o olfato pós-trauma de crânio. Inicialmente pode parecer nada, você fala assim, mas você teve um traumatismo de crânio e só ficou sem o olfato, que coisa boa. No primeiro mês sim, no segundo mês também, no terceiro já não é tão legal assim, né? Depois 6 meses, 1 ano, você imagina 1 ano sem sentir cheiro de nada, sem sentir absolutamente nada, o quão ruim isso pode ser para a pessoa. Então, a gente tem que focar muito firmemente, além da manutenção da sobrevida da pessoa, na tentativa de prevenção de sequelas. Então, o objetivo principal do tratamento com suspeita de trauma crânio, paciente com suspeita de TCE, é prevenir a lesão cerebral secundária. Como eu disse, a primária às vezes não adianta mais, né? Levar um tiro na cabeça, a penetração do projetivo, você não consegue intervir nisso, mas você tem que tomar medidas para que você não tenha uma lesão secundária, e aí você piore tanto o prognóstico do ponto de vista de mortalidade, quanto do ponto de vista de morbidade desse paciente. Assim, sendo bem rasteiro e direto, né? O que a gente tem que fazer? Esse paciente não pode sofrer hipóxia, né? Tem que fornecer oxigenação adequada, tem que manter a pressão arterial suficiente, a pressão de perfusão cerebral, para que a gente perfunda o cérebro, e o nível glicêmico, né, para que o cérebro tenha energia. O cérebro não tem reservas, tá? Ele não consegue tirar de outros locais. Ele precisa receber suprimentos de oxigênio e glicose o tempo todo, e para isso ele precisa de perfusão. Então, se a gente tivesse que falar em objetivos que não podem serem descartados no atendimento ao paciente com traumatismo craniano, o paciente não pode sofrer hipóxia, não pode sofrer hipoglicemia e não deve ter alterações da pressão de perfusão cerebral. Um episódio de hipóxia e de hipoglicemia, já falei isso para vocês, no atendimento pré-hospitalar do paciente com TCE, aumenta quase 80%, 90% a chance dele vir a óbito. Então, aquele primeiro atendimento ali do SAMU, do bombeiro, ele é fundamental. Tá? Esse paciente precisa ser mantido com pressão arterial média adequada, o paciente precisa ser mantido com oxigenação adequada, precisa ser mantido com volume sanguíneo suficiente para que haja perfusão cerebral, não pode fazer hipoglicemia. Então, é um paciente que já começa sendo um paciente que precisa de cuidados intensivos desde o primeiro momento do trauma. E aí você, inicialmente, como qualquer paciente traumatizado, a gente faz o ABC, né, vias aéreas, respiração, circulação, e aí você vai para o D, que é o déficit neurológico. Então, é crucial que a gente siga esse protocolo, porque não adianta eu ficar me preocupando que o paciente sofreu um acidente de carro e está hemiplégico. Eu fico, ai meu Deus, ele tem um déficit neurológico, vou levar para toma, e aí eu não entubei esse paciente, ele não está ventilando bem, ele está hipoglicêmico, ele não tem vias aéreas, ele está hipovolêmico, porque tem uma fratura de ossos longos, e aí não tem pressão de perfusão cerebral. Eu vou lá levar na tomografia, vai fazer um lindo diagnóstico de uma contusão, e ele piorou muito porque eu deixei as outras fatores que ele precisam de proteção para o cérebro, que ainda não veio a perder os seus neurônios, vamos dizer, mas está numa analogia com o acidente vascular, a gente vai ver para o futuro numa zona de penumbra, que a gente chama, ou seja, ainda não morreu aquele neurônio, mas ele está sofrendo, se eu deixo fazendo uma hipóxia, se eu deixo fazer uma hipoglicemia, aí eu perdi, eu fiz uma lesão secundária. Então, ABC, né, atendimento ABC, vocês todos já estão acostumados com essa nomenclatura, e depois a gente passar para o déficit neurológico. Então, a obtenção de uma tomografia, isso que eu estou falando, não deve, de forma alguma, retardar a transferência do doente para um centro de trauma capaz de uma intervenção neurocirúrgica imediata e definitiva. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas aqui na região acontece muito isso. Você tem um traumatismo de crânio, o que acontece? O pessoal que está numa cidade maior, como é o caso daqui, não tem muita paciência para atender o colega que está numa cidade menor, né? É sempre essa questão, né? A gente não tem paciência com outro colega que está numa situação difícil, não tem paciência com o aluno quando ele está perguntando, o médico é um bicho complicado, né? Então, eles ligam, aí eles são maltratados, o que eles fazem? Chegou lá com traumatismo craniano, eu peço uma tomografia, aí o paciente vem até Pato Branco, faz a tomografia, volta para a cidade de origem, aí o médico vê a tomografia, vê que tem um hematoma, aí sim liga para o neurocirurgião para falar, olha, eu tenho um hematoma, porque aí não tem como dizer não, né? Só que isso não deve acontecer. O paciente está grave, teve um traumatismo craniano, é politraumatizado,
vai direto para o hospital de referência e lá faz a tomografia. Se você ficar perdendo tempo em transporte, idas e vindas, um hematoma subdural, por exemplo, se você operá-lo até 4 horas, você tem 90% de sobrevida. Depois de 4 horas, você tem 90% de óbito. Você já fez uma lesão cerebral irreversível. Então, isso é tempo. Tempo é cérebro, diz o Léo, que é um ex-aluno meu, eu sempre uso essa frase, né? O cérebro precisa de tempo. Tratamento de acidente vascular é tempo. Tratamento de traumatismo craniano é tempo. Você tem que ser rápido nesse atendimento. Não dá para ficar enrolando com um paciente com traumatismo craniano. Para a gente lembrar algumas coisas de traumatismo craniano, a gente tem que levar em consideração, eu não vou ficar fazendo uma revisão de anatomia, tá? Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes, por exemplo, o que está envolvido nesse trauma? E que estruturas anatômicas passam quando tem um traumatismo no crânio? Desde o couro cabeludo, todo mundo não sei, né? Mas quem já viu aqui alguém que sofreu um trauma na região do couro cabeludo, normalmente aqui é a região frontal, no supercílio, bateu, sabe o quanto isso sangra? A perda de volume sanguíneo ela não é desconsiderável quando você tem um trauma que está sendo demorado ao atendimento. Você não vai cortar aqui, ter uma pancada e morrer sanguinado de choque hipovolêmico em 10 minutos. Mas, às vezes, você pega pacientes, por exemplo, que sofreram uma queda, porque libação etílica, sofreram uma queda à noite, caíram, cortaram e passaram a madrugada. Lá foram encontrados no outro dia e com várias lacerações de couro cabeludo, aquilo sangrando. Aí sim você tem capacidade de levar ao choque hipovolêmico. A gente tem que tomar cuidado. Chegou na minha unidade de saúde com trauma de crânio, eu vou transferir, eu não vou atrasar para fazer a tomografia, eu vou transferir direto para o hospital que tenha condições de fazer a toma e intervenção, como eu disse antes. Mas não custa nada, até que você estabilize o paciente, pegar uma veia, passar uma sonda, ver se precisa ser entubado. Tem lesão de couro cabeludo, às vezes você dá um ponto grosseiro ali, faz uma hemostasia, até que possa chegar no hospital onde vai ser resolvido o problema e o colega faça uma revisão desse couro cabeludo. Mas às vezes você deixar sangrando pode fazer com que você tenha um pior prognóstico do paciente. Ele pode fazer uma hipotensão, e não precisa fazer um choque hipovolêmico, mas uma hipotensão já piora o prognóstico do traumatismo craniano. Então lembre-se sempre dessa questão anatômica, que ela é extremamente importante. Outra questão anatômica importante é o formato do crânio, né? A base do crânio ela não é uma base regular, né? Todos vocês já devem ter pego um espécime em mão, um crânio em mão, e já analisaram a base do crânio, e eu tenho certeza que vocês lembram de todos aqueles forames, né? Oval, redondo, tudo que passa, sai por ali. Não precisa lembrar dessas coisas, mas o que a gente precisa entender é que a base do crânio ela não é homogênea, não é lisinha. Então, ela tem algumas das fossas que a gente chama, principalmente a fossa média e a anterior, elas são muito enrugadas, com muitas saliências e proeminências ósseas. Então, a maior parte dos problemas relacionados ao trauma de crânio serão em regiões frontais e temporais. Porque o cérebro, imagina o cérebro é um ovo dentro de uma garrafa cheia d'água, né? O líquido protege esse ovo, ele balança lá dentro e ele vai na parede e bate mais fraquinho, porque o líquido impede que haja um impacto muito grande. Mas quando essa velocidade de aceleração e desaceleração é muito alta, você chacoalha essa cabeça e aí esse cérebro ele vai direto nas paredes, ele bate nas paredes do osso craniano. Na fossa posterior, como é uma parede lisa, normalmente você não vai fazer nenhuma contusão, mas na região frontal e na região temporal, que tem asa do esfenoide, crista galha, etc., esse cérebro vai sendo cisalhado nessa região, e aí você faz muitas lesões e muitas contusões que precisam ser investigadas e buscadas quando você vai avaliar o paciente com traumatismo craniano. As meninges, a gente precisa lembrar que o cérebro ele é protegido e é envolvido por uma meninge, por várias meninges, a dura, a pia, a máter, e que essas meninges elas precisam estar intactas. Tá? A gente esquece, às vezes, um pouquinho, porque não valoriza tanto. Você tem um traumatismo de crânio com um cortezinho, uma fratura pequena, né, linear, a fratura não tem fundamento, nada disso, mas aí você faz a toma para conferir, aí quando você vê tem um pouquinho de pneumoencéfalo. Teve pneumoencéfalo, ou seja, tem ar dentro da calota craniana, do encéfalo, tá? Eu me desconcentrei, gente, porque meu filho agora está numa fase de trocadilhos idiotas, e aí eu lembrei que ontem ele me perguntou qual era a doença do borracheiro, e o borracheiro machinho, eu não lembrava, ele falou eu falei de pneumoencéfalo, ele falou assim, a pneumonia. Assim, eu falei assim,
sinceramente, eu não consigo entender de onde ele acha isso engraçado, mas e ele começa a rir e fica o dia rindo sozinho. Aí agora eu me lembrei que ele falou, por isso que eu me desconcentrei, desculpa. Mas falando do pneumoencéfalo, né, quando você vê que tem ar dentro da cavidade craniana, significa que a meninge foi rompida. Se você rompeu a meninge, o que acontece? Você tem exposição do líquido. Se você tem exposição do líquido, você tem a comunicação, se foi um corte, se é uma ferida aberta, você tem a comunicação do meio externo com a porção intracraniana. A chance de você fazer uma meningite é muito alta. Então, às vezes, o paciente está ótimo, Glasgow 15, uma pancada com um cortezinho, uma fratura linear, sem afundamento, sem hematoma embaixo, mas tem um pontinho de pneumoencéfalo. Houve ruptura das meninges. A gente precisa estar atento a essas rupturas de meninges. Tá? E, às vezes, a ruptura da meninge ela se dá em locais, base do crânio, tá? Porque você não tem nenhum trauma direto sobre o cérebro, mas na própria impacto e no chacoalhar do cérebro, como eu falei antes, você rompe essas meninges nas saliências ósseas e aí você tem a chance maior, faz otorreia, rinorreia, né, com saída de líquor, e aí você tem a comunicação da porção intracraniana, que é estéreo, com o meio exterior. A chance de fazer uma colonização em uma meningite é muito alta, então você tem que ficar atento a esse paciente. Além disso, a gente tem a questão na meninge de separar dois dos grandes processos patológicos envolvidos em traumatismo craniano, que são os hematomas extradurais, ou seja, eles estão fora da dura mater, entre a dura mater e o osso, e os hematomas subdurais, ou seja, estão abaixo da dura mater, tá? Entre a dura mater e o córtex cerebral. Isso faz diferença já do ponto de vista etiológico. Os hematomas extradurais, ou seja, na superfície exterior da dura mater, normalmente são de origem arterial. A artéria meníngea média, essa superfície da dura mater era muito irrigada do ponto de vista arterial. Então, são hematomas muito graves, de evolução muito rápida, por causa da pressão da ruptura de uma artéria. Enquanto que os hematomas subdurais, normalmente, eles são de rupturas de veias em ponte. Então, são hematomas que se originam de veias, a pressão sanguínea não é tão alta, às vezes em pacientes com atrofia cerebral, já com espaçamento do espaço subaracnoideu, eles conseguem acumular um certo volume de sangue para posteriormente fazerem sintomas, o que a gente chama de hematoma subdural crônico, porque a evolução é mais lenta. Então, só no fato de você entender a posição da meninge, você já começa a ter uma diferenciação etiológica e prognóstica dos pacientes com traumatismo craniano. Os seios venosos, eles são o pavor de todo neurocirurgião, né? A gente, quando faz qualquer tipo de incisão craniana para trabalhar o paciente, operar, seja lá por qual motivo for, um tumor, uma malformação, um aneurisma, a gente sempre faz a incisão no crânio tirando de perto dos seios venosos. Alguns são extremamente importantes, né? A gente tem que lembrar deles, que é o caso, por exemplo, do seio sagital, o seio transverso, o seio sigmoide. Esses são os mais importantes, né? E a confluência desses seios aqui na fossa posterior, que é a tórcula. Quando vocês virem um paciente com traumatismo craniano em cima da tórcula, fratura fundamento, no trajeto desses seios, cruzando a linha média, uma fratura, esse paciente merece uma atenção extremamente importante. Tá? Por que esse paciente merece uma atenção extremamente importante? A laceração desses seios, na maioria das vezes, é incompatível com a vida. Tá? Se houver ruptura com sangramento, então você vai perder o paciente porque ele vai fazer um infarto venoso, né? Além da própria hemorragia que esse paciente faz, e o volume intracraniano o paciente não suporta por hipertensão intracraniana. É uma tragédia, a gente tem um pavor de passar por ali. Só que, às vezes, na cirurgia eletiva, você consegue planejar todo o teu acesso para fugir deles, né? Mas no trauma, você não escolhe onde vai ser o trauma, né? Infelizmente, o bandido que atira na cabeça do outro não fala, não, vou atirar aqui do lado para não pegar no seio sagital, porque vai atrapalhar o colega que vai operar. Não. Atravessa, tem estilhaço para dentro do seio, e aí é uma coisa catastrófica. Eletivamente, eu só vi isso acontecer uma vez. Assim, a gente, quando vai operar a criança, ou quem gosta de neurocirurgia e quer fazer, tem que tomar muito cuidado, porque tem que lembrar que a criança não tem osso, né? Ela tem a fontanela aberta. E uma vez, uma colega, eu estava no R3 de neurocirurgia pediátrica, e a colega
logo antes de vir para cá, né? Acabei nem terminando a R3, a colega ela veio da neurocirurgia geral e começou a fazer especialização em pediatria. E ela foi fazer a incisão e ela passou. Em adulto, a gente coloca o bisturi até o osso e corta até o osso, né? Porque tem o osso embaixo, não vai atrapalhar. Então, você raspa o bisturi no osso mesmo, não tem problema. E ela foi fazer isso e aí esqueceu que tinha fontanela, né? Enfiou o bisturi e pegou no seio na sagital da criança. Por sorte, no terço anterior aqui do seio sagital, você pode ligar e não é incompatível com a vida. Toda essa história trágica é para dizer para vocês que no terço anterior, até 4, 8 centímetros, você pode fazer a ligadura do seio, que é o único lugar que não vai ter problema para a vida do paciente. Passou do Bregman aqui para trás, se ligar, se tiver traumatismo, provavelmente esse paciente será incompatível com a vida. Você pode tentar reconstruir o seio, eu já fiz isso em emergência, eu não aconselho a fazer, porque é uma droga. Você dá ponto no seio, reconstruir com parede muscular, a gente teve que colocar a sonda de Foley dentro do seio, inflar o balão para parar de sangrar dos dois lados, reconstruir a parede, depois tirar o balão, e aí fechar tudo isso. Foi lindo, a gente ficou horas ali fazendo a cirurgia, trombosou tudo, o paciente morreu no mesmo dia. Então, assim, é muito grave. Então, tomem cuidado quando vocês virem pacientes com trauma em cima de área anatômica de seios venosos. Mesmo que o paciente esteja bem, mesmo que esteja tudo bem, teve fratura, cruzou a região do seio, observe esse paciente mais tempo. A chance dele ter complicações é muito alta. Então, a preocupação com as artérias meníngeas, mais ou menos como a gente falou na questão da meningite, né? Então, fraturas cranianas que passam pelos locais dessa artéria, principalmente a artéria meningea média, né, que é a principal formadora de hematoma estradural. Então, daí vem a lenda, né? Aquela lenda que as pessoas contam. Mãe de vocês com certeza já contou que não pode bater a fonte, né? Bateu a fonte, você vai morrer, tudo isso, bateu aqui do lado, é perigosíssimo. É por dois motivos. É a parte mais fina do osso craniano, né, onde você tem a junção aqui do pitérium, o osso é bem fininho. Tá? Além disso, nessa região passa a artéria meningea média. Então, se você tiver um trauma aqui, fez uma pequena espículazinha de fratura, o osso é mais fino, e essa espículazinha cortou a artéria meningea média, você vai fazer um hematoma estrutural. Então, realmente é uma região bem perigosa para bater. As lendas das mães não são do nada, tem uma razão de ser para isso. Então, tem que ter muito cuidado com traumas nessas regiões anatômicas. Tem que ter muito cuidado com traumatismo de crânio, né? Esse hematoma provocado por uma expansão arterial, ele é um hematoma muito rápido, tá? Ele pode deteriorar para a morte em questão de horas, até em questão de minutos, o paciente, dependendo da pressão do paciente, fazer uma hemorragia maciça por ruptura de uma artéria. Então, esse é o famoso hematoma estradural. Já troco aqui no começo uma foto para vocês, porque essa imagem vocês vão ter que ficar muito clara para nunca deixar de identificar isso. Tá? O hematoma extradural, ele tem essa imagem que a gente chama de lente biconvexa, né? Eu tenho aqui como se fosse uma lente, aqui como se fosse outra. E por que dá para ver bem aqui onde ele está se inserindo? Porque aqui está a dura mater. Então, como ele tem que descolar a dura mater do osso, ele vai descolando aos poucos. Então, sempre dá para ver onde é a inserção da dura mater aqui, que ainda não foi descolada. E sempre para vocês lembrarem, o osso ele é hiperdenso, o sangue, né? O osso também. O osso é a estrutura mais hiperdensa que a gente tem na nossa calota craniana, é branco de hiperdensidade. E o sangue vem logo depois. Né? Então, olha aqui, você tem sangue permeando essa formação do hematoma. Essa é uma imagem clássica de um hematoma extradural. E isso provoca o óbito do paciente. Né? Eu já falei para vocês sobre a curva volume-pressão, não nesses encontros nossos, mas vocês já assistiram outras aulas minhas. E sabe que essa questão da neurointensivismo, da terapia intensiva neurológica, essa curva de volume-pressão ela é muito importante. Nessa curva de volume-pressão, a gente leva em consideração tanto a complacência quanto a elastância cerebral. O que é isso? Complacência é a capacidade que a caixa craniana tem de receber um aumento de volume. E elastância é a capacidade que o cérebro tem de ser deslocado por esse aumento de volume. Como dentro da caixa craniana nós temos 3 estruturas principais, que é o cérebro, o líquor e o sangue, quando uma dessas 3 aumenta, as outras 2 têm que sair. Não tem espaço para mais nada, é uma caixa fechando. Então, aqui você vê bem essa imagem sendo representada. Eu já não tenho mais no ventrículo lateral, está fechado. Por que ele está fechado? Porque eu estou expulsando o líquor. Porque eu tive um aumento de volume, então eu tenho que compensar expulsando o líquor. Além disso, eu estou deslocando o cérebro. Agora, como tem uma inerção aqui, está a foice teria que passar reta aqui.
Então, eu tenho uma herniação subfalcina, estou empurrando todas as estruturas para o outro lado. O cérebro consegue tolerar bem os aumentos de volume e pressão, desde que sejam de forma muito lenta. Então, às vezes você vai ver tumores, eu operei tumores que eram quase do tamanho de uma laranja mesmo. Só que é anos, décadas para chegar nesse tamanho. Então, ele vai se adaptando. Quando isso aqui acontece, ele se adapta muito mal. Em questão de 30 minutos, o paciente está fazendo herniação subfalcina, o próximo passo é uma herniação transtentorial, e aí vai fazer uma herniação transforaminal, vai fazer uma parada cardiorrespiratória e vai morrer por hipertensão intracraniana. Então, quando é muito rápido esse volume, você não tem como compensar, o cérebro não dá tempo dele compensar. E aí você pode pegar pacientes, isso serve para qualquer paciente com hipertensão intracraniana, que estejam, por exemplo, ainda tentando compensar. Você tem uma alta complacência ainda, uma baixa elastância, ou seja, está pouco desviado e ainda tem espaço para conseguir assumir um aumento de volume. Então, eu vou aumentando o volume, mas a pressão não aumenta tanto. Só que vai chegar num momento em que você não tem mais como compensar esse aumento de volume. Aí o aumento da pressão intracraniana é exponencial. Então, você não deve esperar esse momento. Ele pode descompensar porque vai fazer um esforço para evacuar, por exemplo, aumenta a pressão abdominal, diminui o retorno venoso, aumenta a pressão intracraniana, o paciente descompensa ali porque ele está no limite. Você vê isso aqui, não tem dúvida, direto para o centro cirúrgico, tem que drenar imediatamente, senão esse paciente vai vir a óbito. Tudo isso para vocês entenderem a gravidade e já começarem a se familiarizar com alguns conceitos de neurointensivismo. O neurointensivista ele tem que saber duas coisas: curva, volume, pressão de Langevin, lei de Monro-Kerry, que é essa de que tem 3 estruturas dentro da caixa craniana, e calcular a pressão de perfusão cerebral, que é a PAM menos a PIC, e manter isso estável o tempo todo. Essa é a função do tratamento intensivo pelo sistema nervoso central. Ainda falando um pouquinho da anatomia, aí a gente vai lembrar que a gente tem muito traumatismo crânioencefálico, porque nem sempre é no cérebro, né, como o AVC, né, nem sempre o acidente vascular é cerebral, pode ser no cerebelo, pode ser no tronco. Então, a nomenclatura, de ponto de vista etimológico, soa melhor traumatismo crânioencefálico do que traumatismo craniano apenas, e acidente vascular encefálico do que acidente vascular cerebral. Tá? Os hemisférios cerebrais, como eu disse para vocês, o mais importante é lembrar que as regiões frontais e temporais são mais afetadas, então sempre que você vai ver uma tomografia tem que olhar com cuidado essas duas regiões, né, a questão dos lobos, o que poderia dar de sintomas, mas normalmente, se a gente for lá, mas o lobo frontal não é motriz, Frederico, o lobo occipital visual, então se eu pegar uma contusão, lembre-se que, normalmente, o paciente com traumatismo craniano não vai respeitar essas divisões de sintomas, porque o grande sintoma dele, pela velocidade com que há a instalação da pressão intracraniana, com baixa capacidade de complacência e uma alta elastância, está sendo muito empurrado, é manifestar-se com síndrome de hipertensão intracraniana. Então, você não tem aquele paciente com um acidente vascular que fica afásico, fica parético, não. O paciente normalmente entra em coma, tem alterações cognitivas graves por causa da síndrome de hipertensão intracraniana. Então, não há muito o que fazer sobre sintomas definidos. É claro que uma pequena contusão, uma hemorragiazinha muito localizada pode até mimetizar um acidente vascular. Ficou só afásico, mas é muito raro. Normalmente, os traumatismos de crânio, o paciente acaba evoluindo com alterações cognitivas importantes e entrando em coma mesmo. Tronco cerebral é um problema, porque quando você tem um traumatismo do tronco cerebral, você tem os centros vitais, né, cardiorrespiratórios, então o traumatismo direto sobre essa região é grave por si só. Por sorte, raramente você consegue um traumatismo muito intenso nessa região, porque o grande mecanismo do traumatismo é a força de aceleração e desaceleração, como eu falei para vocês, e o tronco cerebral normalmente ele está fixo, né? Você tem o diencéfalo em cima, tem um tronco cerebral fixo. Quem se mexe é o córtex. O tronco normalmente não se mexe tanto, e como ele está em fossa posterior, que é mais lisa, ele normalmente não sofre grandes contusões, mas ele sofre muito de herniação, né? Tem hipertensão supratentorial, já passa pela tenda, faz uma herniação transtentoriana, ou transuncal, ou uncal, tanto faz o nome que vocês queiram dar, e aí ele empurra o tronco para baixo, aí você faz uma herniação transforaminal, encostou no bulbo, o paciente faz uma parada cardiorrespiratória. Então, normalmente é difícil você ver um traumatismo de crânio em fossa posterior e sobre o tronco cerebral especificamente, né? Assim, a mesma questão do cerebelo, muito raro você ter algum traumatismo naquele local. Com relação ao sistema ventricular, a gente tem que lembrar o seguinte: há muitas vezes
quando você tem hemorragias cerebrais, e toda vez que você tem um traumatismo de crânio importante, além dos hematomas e contusões, você pode ter uma hemorragia subaracnoideia pós-traumática. Por que esse nome? Porque existe a possibilidade de uma hemorragia subaracnoideia por ruptura de aneurisma. Aqui eu estou falando de uma hemorragia subaracnoideia por trauma. O fato do cérebro acelerar e desacelerar, ele faz uma lesão axonal difusa, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo. O que é uma lesão axonal difusa? O cérebro principalmente tem substância cinzenta e branca. Elas têm densidades diferentes. Quando ele chacoalha, como as densidades são diferentes, uma substância vai primeiro, volta, e aí a outra vai e depois volta. Ele fica fazendo um balanço entre a substância cinzenta e a branca, e aí você rompe todos os axônios que ligam os corpos da substância cinzenta com os feixes da substância branca. Então, isso é uma lesão axonal difusa no cérebro, e aí envolve uma hemorragia pós-traumática. E essa hemorragia, como a hemorragia subaracnoideia por aneurisma, ela pode drenar para o ventrículo e fazer uma coisa chamada hemoventrículo, hidrocefalia por hemoventrículo, e agravar ainda mais a hipertensão intracraniana pela dilatação do sistema ventricular. Então, tem que ser muito atento quando você olha uma tomografia e o paciente tem sangue no ventrículo. Muitas vezes você tem que colocar uma derivação externa para drenar esse ventrículo e limpar esse sistema licórico, ou o paciente pode evoluir nas próximas horas com uma hipertensão intracraniana e uma hidrocefalia pós-hemorragia subaracnoideia pós-traumática. E, além da... a única coisa boa da hemorragia subaracnoideia pós-traumática é que ela não tem tanto vasoespasmo quanto a hemorragia por aneurisma. Aí você pode falar assim, mas é fácil eu saber quando rompeu o aneurisma. O paciente está em casa, passou mal, rompeu o aneurisma. É verdade, mas o paciente pode estar dirigindo, rompeu o aneurisma, bater com o carro. A hemorragia subaracnoideia pós-traumática ou é por ruptura de aneurisma? Às vezes você não tem como saber, né? Mas tem que ficar, até isso a gente tem que se atentar depois com o paciente para ver se não tem que investigar algo mais a fundo. Vocês vão ouvir muitos neuros, de uma maneira geral, falar em compartimentos, né? Supratentorial, infratentorial, supratentorial. Isso é uma coisa que todo tempo a gente está falando. E é uma coisa muito óbvia, que a divisão anatômica é pela tenda do cerebelo, né? Aquilo que está acima da tenda supratentorial, que está abaixo da tenda infratentorial. As estruturas infratentoriais são as estruturas de fossa posterior. Elas, embora não sejam muito acometidas pelo trauma, elas são extremamente importantes. Se forem afetadas por hipertensão intracraniana, é um prognóstico bem ruim para o paciente. Tá? E o que liga uma estrutura com a outra é o mesencéfalo, né? E esse mesencéfalo tem uma cisura na tenda. E essa cisura na tenda, ela pode... O que está do lado dela? O mesencéfalo tem no pedúnculo cerebral, né? São dois pedúnculos, ele é como se fosse um Vzinho assim. Então, ele tem aqui o núcleo de Edinger, que é o núcleo do terceiro nervo craniano, a porção parasimpática do terceiro nervo. E aqui do lado eu tenho a ponta do lobo temporal, que é o uncus e a tenda do cerebelo passando, tá bem assim? Quando eu tenho hipertensão intracraniana, o uncus faz isso e comprime o mesencéfalo. Comprimiu a porção parasimpática, o olho do paciente imediatamente vai fazer uma midríase. Por isso é que você vê a obsessão do neuro em avaliar a pupila do paciente, porque é um sinal de herniação cerebral, um sinal extremamente grave quando a gente tem um traumatismo craniano ou qualquer síndrome de hipertensão intracraniana por compressão parasimpática do núcleo de Edinger. Então, agora vocês sabem que não é uma brincadeira quando o tempo todo o neuro está lá abrindo o olho do paciente para ver se as pupilas estão reagentes, estão isocóricas, né? Se elas não estão anisocóricas, né? Pupilas iguais, né? Isocóricas, ou quando você tem essa dilatação, essa midríase, o paciente está anisocórico, né? Não com pupilas anisocóricas ou isocóricas, né? Porque coros já é pupila, então pupilas isocóricas é um pleonasmo redundante, né? É só falar isocórico, está dizendo já a pupila está igual. E essa, então, é a outra grande lei do neurointensivismo, da neurofisiologia, que é a lei de Monro-Kelly. A Monro mesmo, né? Do forame de Monro, né? Kelly, que nós temos três grandes estruturas intracranianas: sangue, líquor e tecido cerebral. Tá? E aí, quando a gente tem um aumento, aqui botou o edema para ficar bem diferente, algo tem que sair. Normalmente sai o líquor, sai o sangue venoso.
Até aqui você tem complacência e elastância cerebral. Se isso continua aumentando, não tem mais sangue venoso para tirar, nem líquor. Aí você vai começar a diminuir o fluxo de sangue arterial. Aí você vai aumentar a isquemia. Aí se aumentou a isquemia, morreu o tecido cerebral. Morreu o tecido cerebral, piorou o edema. Ou seja, você chegou nessa fase aqui, praticamente você vai entrar num edema cerebral maligno, que a gente chama. É um círculo vicioso que você não vai mais conseguir tirar o paciente disso. Então, você tem que intervir antes que ele descompense. E é um tempo muito curto para isso acontecer no traumatismo de crânio pela instalação súbita dos sintomas. Então, na maioria das vezes, a gente tem como mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, não é um estudo feito, mas a gente, como no acidente vascular tem 4 horas e meia para a instituição do trombolítico, a gente diz assim que o grande paciente com traumatismo de crânio tem que ter resolvido o problema dele em até 6 horas após o trauma. Passou disso, você está começando a condenar o paciente a entrar numa fase que não vai ter mais volta. Se você não conseguiu resolver até ali, esse paciente vai ter uma piora de prognóstico. Portanto, toda essa introdução para a gente dizer que deve ser feito todo o esforço para aumentar a perfusão, o fluxo sanguíneo cerebral, redução da pressão intracraniana elevada, mantendo o volume intravascular normal, mantendo a pressão arterial média normal e restaurando a oxigenação normal e normocapnia. Você vê que repete normal, 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 porque o cérebro, ele, eu já disse isso para vocês, ele é um órgão extremamente chato como quem trabalha com ele. Não gosta de nada que seja fora da normalidade, que não esteja no controle dele. Tá? Então, ele precisa que tudo esteja arrumadinho, no local, certinho, sendo feito. Assim, ele não tolera algo fora da homeostase. Aí tem pavor de qualquer coisa fora da homeostase. Então, a gente tem que trabalhar o tempo todo para deixá-lo homeostático. Hematomas e outras lesões que aumentam o volume intracraniano têm que ser precocemente evacuados. Não dá para ficar atrasando. Vocês que vão trabalhar quem não quiser fazer neurocirurgia ou neurologia, que eu acho uma pena, quem não queira, vão trabalhar, às vezes tem que ligar para esses colegas e pedindo assim, eu tenho um traumatismo de crânio, e normalmente neurocirurgião é um bicho extremamente mal educado, neurologista igualmente, grosseiro, estressado, sem muita vontade de atender. Não interessa, briguem. Fala, fulano, colega, eu estou com um paciente com hematoma, vocês vão falar assim, eu lembro da lei de Monroe-Kelly, da curva volume-pressão, você tem que atendê-lo até às 6 horas, se você não quiser, escreve e diz que não vai receber. Pronto, já resolveu o problema, porque ninguém quer assumir a responsabilidade, ninguém vai escrever, vão assumir o paciente. Então, brigam, vocês não farão amigos sendo médicos com outros médicos, assim, alguns vocês farão amizade, mas a maior parte serão colegas de trabalho. Então, o importante é o paciente. Não percam tempo com um paciente com traumatismo craniano. E aí a gente precisa classificar as lesões cerebrais. Tá? Como é que a gente classifica as lesões cerebrais? São classificadas de várias maneiras. Para efeitos práticos, a gente classifica de acordo com a gravidade e a morfologia. É o que a gente mais usa. Tá? Mas vocês vão ver que, assim, por mais que você estude os livros, estude classificação, estude forma, mecanismo de trauma, sempre vai... Trauma é trauma, né, gente? Não tem como você catalogar todos, né? Assim, eu vinha de um hospital lá no Rio, onde eu fiz residência, que é o Hospital Souza Guiar, uma das maiores emergências da América Latina, eu achava que eu já tinha visto todo tipo de trauma no mundo. Aí, em Pato Branco, eu tenho a foto do nosso paciente ali que atravessaram um espeto de churrasco na cabeça dele. Eu nunca tinha visto isso na vida. Então, aí, todos os livros, todos os traumas que eu vi lá, eu falei assim, o que eu faço agora com esse paciente com um espeto de churrasco atravessado na cabeça? Né? Sempre vai ter uma surpresa, porque é trauma, mas a gente tenta classificar para que fique mais fácil de tomar uma conduta, de padronizar condutas. A primeira coisa que a gente classifica de acordo com a gravidade da lesão é aquela escalinha de Glasgow que todo mundo já decorou, se não decorou, vai decorar de tanto usar, não é que tem que decorar, mas vai usar tanto em emergência que vai decorar, não tem jeito. Então, a gente usa o score da escala de Glasgow como medida clínica, assim como faz com um paciente em coma. Tá? Então, se você tem um score, uma pontuação na escala de Glasgow igual ou inferior a 8, a gente chama isso de um coma ou trauma crânioencefálico grave. Tá? O paciente foi de 8 até 4, né? Porque 3 pode ser critério de morte encefálica, a gente sabe que tem outras avaliações que precisam ser feitas hoje em dia, mas um Glasgow entre 4 e 8 é um paciente com traumatismo craniano grave, esse paciente tem que ser entubado, UTI, com todo um suporte, com um exame de imagem feito imediatamente para avaliar o que está acontecendo. Tá? E aí, a gente normalmente 9 até 12, você considera o paciente com
um trauma moderado, 13 e 14 um trauma leve, 15 o paciente está normal. E a morfologia? Bom, o trauma crânioencefálico ele pode incluir fraturas de crânio, pode incluir lesões intracranianas, como, por exemplo, contusões, hematomas e lesões difusas, a lesão funcional difusa. Então, a gente ficou pequenininho ali, porque eu não tenho a mínima ideia de como funciona fazer esses slides para vocês. Eu não preciso dizer isso para vocês, porque vocês já estão vendo meus slides há muito tempo, sabem que eu não tenho ideia de como faz isso, né? Vocês fazem cada um que eu fico babando de inveja. Assim. Mas o que vocês precisam ver é fraturas, hematomas, contusões intracranianas, tá? E há uma diferença, mas tá, contusão e hematoma não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? Hematomas, normalmente a gente está falando de hematomas epidurais ou subdurais. Contusões são áreas que têm hematomas, têm hemorragia, mas se vocês perceberem, tem edema, tem área de permeio de tecido cerebral, isso é uma contusão. É diferente de um hematoma puro e simples. Aqui, normalmente, é mais grave, vamos dizer assim, é difícil falar nessa questão da gravidade, porque se isso aqui não for operado, o paciente morre logo. Isso aqui talvez você possa esperar, se vocês repararem, não está desviando tanto a linha média assim, tem área de permeio de edema. Talvez o paciente não venha morrer, mas teoricamente, se você conseguir operar esse paciente a tempo, ele não vai ficar com sequela nenhuma, já esse aqui pode ficar, porque tem área de destruição cerebral, tem edema, tem uma região focal, como se fosse um acidente vascular. Tá? E por que eu não consigo uma tomografia onde tenha contusões em outro local e eu tive que trazer uma que tem contusão no lobo temporal aqui na ponta do epitélio? Porque anatomicamente é a região temporal onde o cérebro bateu naquela protrusão do epitélio e fez uma contusão e faz uma área de edema e tem cérebro permeando essa contusão. Então há uma diferença entre contusão e hematoma. As fraturas de crânio, então, a gente pode classificá-las como fraturas da calota ou fraturas da base do crânio. As fraturas podem ser lineares, ou seja, não tem afundamento, não é com várias espículas, ou estreladas, quando você tem afundamento, tem mais de uma espícula, tem esquírulas ósseas, que a gente chama. Aqui ao lado é um exemplo clássico de uma fratura estrelada. Tá? Afundamento de crânio, várias esquírulas ósseas, então não é uma fratura linear da calota craniana. E essas fraturas ainda podem ser abertas ou fechadas. Qual a importância dessa classificação aqui, gente? Essa classificação aqui eu vou citar cada um desses itens aqui, o que é de importante. A classificação da calota craniana, a fratura da calota craniana, a não ser aquela que atravessa o seio, como eu falei para vocês lá no começo, ela normalmente não traz grandes problemas, principalmente se ela é uma fratura linear e uma fratura fechada. Ou seja, eu tenho uma fratura no crânio, né? Normalmente a criancinha está andando na cama e aí o pai está brincando, achando linda, e quando olha para o lado ela capota e vai de cabeça no chão, faz uma fraturinha na calota craniana, aí a mãe chega chorando, no pronto-socorro, acusa o pai, a avó diz que é culpa do genro, aquelas coisas todas que vocês vão ver no pronto-socorro. Mas se a fratura é na calota, é uma fratura linear e é uma fratura fechada, o prognóstico, embora possa ser grave, né, você pode ter formação de hematomas, etc., se cruzar a meningeia, tudo, já te deixa um pouco mais tranquilo. Agora, se você tem fratura em base de crânio, se você tem uma fratura estrelada, e se você tem uma fratura aberta, ou seja, comunicou a parte intracraniana com o meio externo, o prognóstico já é outro. Então, imediatamente no que você olha e classifica a fratura, você já começa a se preocupar mais ou menos com esse paciente para a instituição do seu tratamento. Para vocês terem uma ideia, isso não é para mim, eu acho que não interessa tanto para vocês, talvez um fato de curiosidade, porque é uma questão muito mais do especialista, mas todo traumatismo de crânio que tem um afundamento maior que meio centímetro e que fica mais de 4 horas em contato com o córtex cerebral, você condenou esse paciente a ter crise convulsiva para o resto da vida. Esse levantamento do osso tem que ser feito em até 4 horas, senão o córtex vai ficar sendo comprimido, vai ficar com uma lesão e vai fazer convulsão por causa daquele afundamento. Então, vocês viram uma fratura estrelada direto para a neurocirurgia para ele avaliar e já resolver o problema. Fraturas da base de crânio, como é que eu vou saber? Assim, a tomografia às vezes não pega, o raio-x não pega, é verdade, mas a gente tem alguns sinais clínicos
clínicos de fraturas de base de crânio e podemos usar a tomografia com janela para osso. Os principais sinais clínicos de fraturas de base de crânio, as fotos eu peço autorização da família, tá? Para dar aula, eu explico isso, então fiquem tranquilos, tá? Não estou infringindo nenhum dilema ético, não. Você tem os principais sinais de fraturas de base de crânio são os olhos do guaxinim, né? O raccoon eyes, né, que você vê bem direitinho os olhos de guaxinim. Esse é sinal de que houve fratura, principalmente da base frontal, e o sinal de battle, de batalha mesmo, tá? Que é um sinal retroauricular, né, um hematoma retroauricular, que é sinal de fratura da mastoide na base do crânio, que também é grave, porque normalmente essa fratura mastoide tem perda de líquor, faz otorreia, e aí você pode fazer uma meningite. Então, esses dois sinais, você olhou isso aqui no rosto do paciente, ou atrás da orelha do paciente, você vira lá a orelhinha dele, para olhar. Se tem um hematoma formado, é porque teve fratura de base de crânio, ou seja, é um paciente potencialmente grave. Então, a importância da fratura de crânio não deve ser subestimada, porque para que ela ocorra, a gente precisa de uma força considerável. O osso do crânio é um osso muito duro. A calota craniana é muito dura. Se alguém já viu como se abre um crânio, você tem que ter uma broca mesmo para furar o crânio, porque é muito duro aquilo. Você faz força para abrir, para conseguir abrir com exceção da famosa fonte, né? Como as pessoas falam aqui, que é a região temporal. Ali o cutério é o único lugar mais fininho que você consegue abrir mais facilmente. Mas osso parietal, osso occipital é duro para burro. Há muita força. Hoje em dia a gente tem aparelhos elétricos, né? Para abrir, como é o drill, que a gente chama, né? Você coloca a broca e abre com uma furadeira mesmo, elétrica, etc. Antigamente, quando eu comecei a residência, era na mão, no trépano. Quando você acabava de fazer 4, 5 furos na calota craniana e serrar aquilo, era como se você tivesse ido para a academia, assim, sabe? Era uma força brutal que você tem que fazer para conseguir abrir. Então, para que isso quebre o osso, você já tem que cogitar a possibilidade de que a força e o impacto do trauma não foram pequenos. Tá? Foram um impacto considerável para que ocorra uma fratura. Então, de qualquer forma, já é um paciente que naturalmente você tem que ficar um pouquinho de olho, observá-lo com mais cuidado quando ele faz uma fratura de crânio. Para você ter uma ideia, uma fratura linear da calota craniana em doentes conscientes aumenta em cerca de 400 vezes a possibilidade de um hematoma intracraniano. Então, embora você veja uma fratura linear sem afundamento, não cruzou linha média, não pegou seio, está bem, foi uma queda de pouca altura, mas fez fratura, senão o impacto foi ganho. Essa pessoa tem 400 vezes mais chance de fazer um hematoma do que aquela que não fez a fratura. Não quer dizer que todos vão fazer, mas é um aumento exponencial. Então, buscar traços de fratura na calota craniana é extremamente importante quando você está investigando um paciente com traumatismo craniano. Eu quero dizer o seguinte, chegou lá no teu pronto-socorro, você examinou, o paciente está bem, Glasgow 15, na hora que caiu, não desmaiou, não teve vômito, não tem sinal de hipertensão intracraniana, não tem nada, os exames de imagem não tem fratura, tá? Ele mora ali na rua de trás do hospital, dá para casa, tá? Faz uma analgesia e vai para casa. Viu um traço de fratura? Opa, 6 a 12 horas em observação. Você vai ficar aqui no hospital, porque 6 horas é o tempo que leva para fazer a maior parte da formação dos hematomas. Então, tu não vai embora por causa dessa fratura, enquanto não passar esse período de observação e a gente estiver seguro de que está tudo bem contigo. Porque aumenta muito a chance de formação de um hematoma. E isso parece simples, você vai, vou chegar, vou falar, olha, você vai ficar em observação, cara, vocês não têm noção. Eu cito criança porque sempre é o que dá mais tumulto, né? Às vezes está aquela briga de pai e mãe que a criança caiu, aí se diz que vai ficar no hospital, e aí não quer ficar no hospital, e tem que trabalhar, e vai para casa da avó, e aí é uma briga. Então tem que ser bem direto, para olha, existe sim o risco, vai ficar em observação, ponto final. Tá? Já as lesões intracranianas, a gente estava falando da lesão da calota, né? A calota é base de crânio, a parte óssea, né? Vamos dizer assim, a parte externa da crânio. Agora vamos falar de lesão intracraniana. A primeira que a gente vai falar é uma lesão chamada lesão cerebral difusa, ou lesão axonal difusa. Eu prefiro lesão axonal difusa. O que acontece? Como eu expliquei para vocês, há um cisalhamento. Você tem diferenças de densidade entre a substância cinzenta e a branca, e aí quando o cérebro vai, está mexendo, faz uma chacoalhada dentro do crânio, primeiro vai um, depois volta. Quando ele faz isso, ele cisalha todos os axônios, então chama-se lesão axonal difusa. Quando você olha a tomografia, nem é uma coisa que parece tão grata, né? Você olha aqui a tomografia de um paciente, por exemplo, que a gente fez,
você vê assim, tem uma contusão pequenininha aqui, tem outra aqui, aqui fez um hemoventrículo, aqui tem um hemoventrículo, e você vê pequenas contusões ao longo do parênquima. Mas, por exemplo, naquela tomografia do hematoma extradural, estava desviando linha média, estava fazendo herniação subfalcina. Então, aquilo é muito mais grave, porque está acontecendo de hipertensão intracraniana. Se você drenar aquele hematoma a tempo, você salvou o paciente. Agora, isso aqui é gravíssimo. Normalmente você não tem que operar, a não ser que faça uma hidrocefalia, você vai apenas lavar esse ventrículo. Mas não tem como drenar cada uma dessas contusões, e é sinal de que toda a linha média dele foi lesada. Se você faz uma ressonância, é muito mais intenso ainda, e esse paciente normalmente fica até em estado vegetativo persistente por essa desconexão dos axônios. Então é muito grave mesmo, uma lesão axonal difusa. Frederico, se a ressonância é melhor, por que você não traz uma tomografia, um exame de imagem com uma ressonância para a gente ver? Porque não precisa por um trauma de crânio. Pode precisar depois que você falar de prognóstico, que realmente foi lesado, mas no primeiro atendimento do paciente traumatizado, a tomografia, como no AVE, é mais do que suficiente para te dar os dados que você precisa para instituir o tratamento. Não precisa de mais do que uma tomografia para tomar decisões. Então, as lesões cerebrais difusas, elas normalmente se manifestam assim, com concussões leves, a tomografia pode vir até normal, mas pode ter lesões hipóxicas isquêmicas até graves. O que é uma concussão? Vocês têm essa terminologia na cabeça? Concussão é quando você tem um trauma de crânio com uma perda transitória da consciência. Isso é uma concussão. Tá? Isso é um sinal de que houve algum tipo de acometimento do tecido cerebral quando ele chacoalhou pelo trauma dentro da cabeça. Então, quando a gente tem essas concussões, o doente não tem um distúrbio neurológico não focal. Né? Tem um distúrbio neurológico não focal, não é nada assim específico. Por exemplo, fiquei afásico, fiquei amaurótico, fiquei hemiplégico. Ele não é focal, ele é difuso. Tá? E frequentemente a consciência é afetada. Tá? E frequentemente você tem um edema cerebral associado. Essa é a lesão axonal difusa. Então, guardem essa imagem aqui na tomografia, que normalmente são imagens de múltiplas contusões ao longo da linha média do paciente. Tá? Um pouquinho de hemoventrículo, paciente grave, em coma, sem resposta, você vai estar de frente a uma lesão axonal difusa. Já as lesões focais, não são difusas, são focais, os hematomas epidurais. Não parece, mas é igualzinho aquele primeiro, mas não é o mesmo, é o outro paciente. Aqui a imagem é quase sempre essa, tá? Dessa lente bifocal, tá? Com herniação e desvio de linha média. Então, os hematomas epidurais, pela inserção da dura mater, são relativamente raros, em 0,5% de todos os doentes com trauma encefálico e em 9% dos pacientes com lesão cerebral traumática que estão em coma. Então não é tão comum assim. Muito provavelmente ele não é tão comum assim, porque a maior parte deles são daqueles que morreram no translado até o hospital. A maior parte dos pacientes que morreram com traumatismo craniano antes de chegar no hospital, ou seja, antes de fazer a tomografia, provavelmente tinham um hematoma extradural. Então ele é muito grave, porque a evolução é muito rápida. Então talvez por isso a gente não pegue tantos no pronto-socorro, porque o paciente já morreu se demorar a ser atendido. Tipicamente, então, eles têm essa forma biconvexa, e estão mais frequentemente localizados na região temporal e temporoparietal, porque tem as protuberâncias ósseas e é nessa região que passa a artéria meníngea média, que é a maior artéria que passa pela meninge. Ela é enorme, qualquer fratura no trajeto dela pode, numa espícula, um pedacinho de osso, bater nela, fazendo uma ruptura, e aí ela faz um hematoma por ruptura dessa artéria. Nós temos outros tipos de hematomas, são os hematomas subdurais. Aí aqui é totalmente diferente do extradural a apresentação. Você percebe que você não consegue nem... Aqui, ó, aqui você vê, ó, o osso está aqui e aqui tem um espaço, porque o sangue está ao longo do córtex cerebral, ele não está como lente biconvexa, fazendo aquela barriguinha. Ele está ao longo, ele escorre por toda a convexidade do cérebro. Isso é um hematoma subdural. Tá? Os hematomas subdurais são aproximadamente 30% dos casos de trauma crânioencefálico graves. Contrastando, então, com aquela forma lenticular, né, lente biconvexa, do hematoma epidural, os hematomas subdurais assumem o contorno de todo o cérebro. Aí você tem que abrir o osso, quando você abre o osso, está rebatido para cá,
você rebate a pele junto, né? Abre o osso, tirou o osso, abre a dura mater, essa parte mais brilhantezinha aqui é a dura mater, e aí você tem um hematoma embaixo, tá? Um hematoma subdural. E quando você drena esse hematoma, você consegue ver o cérebro. Tá vendo o cérebro aqui? Aqui está a dura mater, olha a cavidade que ficou, o espaço que ficou entre a dura mater e o cérebro, porque ele empurrou o cérebro para baixo. Então você vê lá aqui as veias que em ponte, que provavelmente foi o que sangrou, o córtex cerebral. Na imagem de uma cirurgia de hematoma extradural, você vai ter a dura mater aqui toda íntegra. Você nem sequer dá uma olhadinha no cérebro, nem dá oi para ele quando você faz a cirurgia. No hematoma subdural, você vai dar de cara com ele ali para ver esse órgão que é muito lindo, né? É uma coisa espetacular o cérebro. Ver ao vivo assim dentro do crânio é uma coisa realmente impressionante. Até hoje, 26 anos depois, eu me impressiono cada vez que a gente abre e fica olhando o cérebro pulsar junto. Mesmo na anestesiado, ele pulsa junto, né? Pelo volume de sangue, ele fica pulsando, o que é mais um dos grandes desafios de fazer uma cirurgia, assim como quem opera o coração, né? Que está pulsando, o cérebro também, né? Você tem o tempo todo o tecido cerebral está se mexendo. Então, quando você foca o microscópio, você tem que tomar cuidado para focar em uma estrutura e não se incomodar com o fato de que o cérebro fica pulsando quando você está trabalhando. É bem complexo de mexer ali. Então, o comprometimento cerebral subjacente ao hematoma subdural costuma ser muito mais grave do que nos epidurais, porque ele está em contato com o córtex. Tá? Normalmente você tem lesão parenquimatosa junto. Os extradurais são graves assim, porque eles fazem hipertensão intracraniana muito rápido, mas se você intervir logo e drenar, eles quase não deixam sequela nenhuma, porque não entraram nem em contato com o córtex pela proteção da dura mater. Já os subdurais têm contato com o córtex. E ainda nas lesões focais, então voltamos a ela, né, nós temos aqui as contusões, né? 20 a 30% dos traumas crânioencefálicos graves, a maioria das contusões ocorre nos lobos frontal e temporal. E se você reparar aqui, ó, além de ter tecido cerebral de permeio, hematomas com diferentes densidades, edema, esse paciente fez uma lesão axial difusa e fez um hemoventrículo. Você está vendo o ventrículo dele aqui? Ó? No corno posterior do ventrículo tem sangue, olha como está hiperdenso. Então sempre fica de olho, tá? É um hemoventrículo. Esse paciente pode fazer uma hidrocefalia pela presença desse sangue. As contusões podem, em um período de horas ou dias, você olha assim, uma contusão pequena, tem uma outrazinha ali, tem uma outrazinha aqui, você fala, vai ficar tudo bem. Aí depois de 24, 48 horas, até 72 horas, isso acontece. Tá? O paciente piora muito, afunda o nível de consciência dele. Você fala, o que está acontecendo? Você vai olhar, houve o que a gente chama de uma coalescência das contusões, elas se unem num grande hematoma, e aí, às vezes, no começo nem era indicação cirúrgica e passa a ter uma indicação de evacuação cirúrgica imediata, por essa coalescência. Então, com pacientes que vocês virem com contusões, mesmo que eles estejam bem, 72 horas no mínimo de acompanhamento, que eles podem piorar muito abruptamente nesse período. Novamente, por essa razão, doentes com contusão devem ser submetidos a TC repetidas para avaliar as mudanças de padrão na contusão nas 24 horas após a TC inicial, ou se ele estiver muito bem, manteve-se estável, não teve pior, às vezes eu até postergo para 48, 72 horas, mas ele nunca sai do hospital sem uma outra tomografia para você ter certeza que aquilo não está coalescendo e você depois vai perder o paciente em casa. E aí, finalmente, nós chegamos na questão do tratamento. Né? Quer dizer, tudo bem, nós vimos isso, você mostrou um pouquinho aqui, tentou revisar um pouquinho também de neuroimagem, que eu sei que foi uma aula que vocês adoram, que foi super bem dada, que vocês lembram de tudo de neuroimagem, e principalmente neuroimagem de trauma. Então, essas tomografias que eu trouxe aqui para vocês, gente, assim, é esse o padrão que vocês verão no trauma. Acostumem-se a esse padrão que vocês vão conseguir se virar no trauma. Mas aí eu fiz o diagnóstico, tá bom, eu tenho um paciente com traumatismo craniano leve. Lembra da classificação que é através da escala de Glasgow da gravidade. O que eu preciso fazer para tratar esse paciente? Primeiro, uma boa história, lógico, né? Avaliar, principalmente no momento do trauma e no momento da entrada, nível de consciência, mecanismo do trauma, tá? Procure se informar sobre o mecanismo do trauma. Às vezes o paciente chega confuso, não lembra direito, mas assim, o policial ou o SAMU que socorreu, ele sabe te dizer.
E eu quero dizer com o mecanismo de trauma. Acidentes graves, gente. Assim, o paciente chegou super bem andando para você, mas ele estava num carro com mais 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, ele mais 2, uma foi ejetada do carro e morreu lá fora, e a outra morreu dentro do carro. Esse mecanismo de trauma foi muito intenso. Mesmo que essa pessoa não tenha se machucado, provavelmente a lesão de aceleração e desaceleração do cérebro dela foi muito intensa. Tem que ficar em observação e avaliar com calma se não vai haver alguma mudança nas próximas horas. Alguns sinais são de alerta, né, como perda de consciência no momento do trauma, paciente apresentando vômitos, paciente com amnésia pós-traumática, paciente com cefaleia intensa. Todos esses são sinais de alerta que você precisa observar melhor esse paciente quando você faz a história dele. O exame geral, né, você vai excluir outras lesões sistêmicas, né, lembrando que normalmente são pacientes politraumatizados. Então, o que isso quer dizer? O paciente tem trauma abdominal, trauma de ossos longos, etc. Então, você vai avaliar, eu estou focando muito na questão do traumatismo craniano, mas tem que lembrar que você está trabalhando numa equipe e tem toda uma avaliação geral desse paciente para que ele possa ser conduzido da melhor maneira possível. E aí um exame neurológico sumário desse paciente. Você não vai perder todo aquele exame neurológico que a gente fez. É um exame rápido de um paciente em coma. Depois eu vou falar um dia para vocês só sobre o que a gente examina no paciente em coma e que é importante como dados para que a gente possa aferir ou inferir, né, desses pacientes que muitas vezes nem sequer comunicam-se conosco. Existe um protocolo de investigação, que é um padrão de raio-x, radiografia de coluna cervical e outras, conforme a indicação. Normalmente, coluna cervical vai ser feito um raio-x de tórax e um raio-x de pelve, né, de ossos longos. Isso é um protocolo de traumatismo politraumatizado. E aí você vê na coluna cervical, no raio-x de tórax você já vê a torácica e na pelve você já consegue ver a lombar. Porque é sempre importante lembrar que todo paciente com traumatismo craniano potencialmente é um paciente com trauma raquimedular. Então você tem que pensar na possibilidade de um traumatismo raquimedular associado. Isso é um protocolo do projeto Diretrizes, mas eu acho que poucos hospitais de trauma no Brasil fazem isso, que é o perfil toxicológico do paciente, sangue e urina. Seria muito interessante se a gente pudesse fazer, mas é fora da nossa realidade aqui. Se eu vou pedir isso para o laboratório, eu acho que ele vai demorar uns 3 dias para me entregar o resultado e não vai fazer muita diferença, né? E aí, a grande pergunta de todo mundo que começa lá no pronto-socorro é: tá bom, filho, tudo isso eu entendi até agora, vi as imagens, muito bonito, mas quando eu faço tomo, quando eu não faço, o que eu preciso fazer? Bom, quando é que eu realizo uma tomografia? Se o paciente tem um alto risco para intervenção, ou seja, ele tem um trauma abdominal, tem um trauma de ossos longos, vai ser levado ao centro cirúrgico, vai ser anestesiado, mesmo que ele esteja bem, Glasgow 15, o mecanismo de trauma não tenha sido muito importante, vale a pena, às vezes, você fazer uma tomo, porque uma vez que ele foi para o centro cirúrgico e foi anestesiado, você pode perder o parâmetro de avaliação e você não sabe se o paciente está piorando, se não está, e se alguma coisa mudou ali, você não tem como parar a cirurgia no meio e descer com ele para tomo para fazer. Então, você faz antes para ter certeza que não há nenhum outro problema. Um Glasgow menor que 15 até 2 horas após o trauma. Se o paciente teve o trauma, teve alteração de consciência, se mantém com ela até 2 horas. Vamos ter que investigar melhor esse paciente. Suspeita de fratura exposta, ou seja, é uma fratura que está aberta ou com afundamento, né? Você tem que investigar para ver. Então, você tem que palpar o crânio do paciente para saber se tem fratura ou suspeita de afundamento. Qualquer sinal de fratura de base de crânio, Battle, guaxinim, você tem que fazer uma tomografia. Mais que 2 episódios de vômito, idade superior a 65 anos. Um risco moderado de lesão, perda de consciência por mais que 5 minutos, amnésia, mais de 30 minutos, e mecanismo de trauma grave, atropelamento, ejeção de passageiro, óbito no local, vale a pena você tomografar o paciente. Mas é muita coisa para decorar. Claro que é, mas hoje em dia qualquer um tem um notebookzinho ali, uma coisa, anota. Chegou lá, eu vou dar uma olhada aqui, os pacientes preenchem esse critério, tem que fazer uma tomografia. Se você for continuar trabalhando em pronto-socorro, você vai fazer tantas vezes isso que isso vai ficar automaticamente na tua cabeça. Você vai lembrar quando é que você tem que investigar o paciente mais a fundo. E aí, observar ou internar. Fiz a tomo. E agora, o que eu faço? Bom, a tomo tem alteração, então tem que internar. Todos os traumatismos que penetram, tiro, facada, pedrada, qualquer coisa que penetrou no crânio, você tem que manter esse paciente em observação. Perda prolongada de consciência, piora do nível de consciência, cefaleias moderadas ou graves, o paciente está intoxicado,
Tá confuso ou está com libação etílica? Então, vai observar esse paciente para ver como é que vai ser a evolução. Fratura de crânio, como eu falei, otorreia, licorreia, politraumatizados, déficits neurológicos focais e, aqui no Brasil ainda, condições de domicílio adequadas. O que é isso? Eu atendi na policlínica, o paciente mora lá no bairro São João, do outro lado da BR, num barraco, sem carro para trazê-lo, sem telefone para ligar para o SAMU. Esse paciente está super bem, mas ele vai passar a noite comigo aqui no hospital, porque eu não sei se lá na casa dele ele vai ter condição de voltar caso alguma coisa piore, ou até socioeconomicamente, às vezes é uma criança de 16, 17 anos, adolescente, a mãe trabalha de noite, ele vai ficar sozinho. Não, ele vai ficar no hospital em observação. A gente tem que pensar nessas possibilidades, tá? A gente precisa lembrar disso quando atende o paciente no Brasil, né? E quando que eu dou alta? Quando não tem critério para internação, aí eu posso liberar para casa, mas você tem sempre que discutir a possibilidade de retorno imediato e entregar um protocolozinho de orientações. Eu tenho um aqui, no enviei, depois eu mostrar para vocês. Faço uma listinha de coisas escritas, tudo que o paciente tem que observar ainda pelas próximas 24 horas para voltar comigo, caso alguma coisa mude. E aí, se for necessário, também já deixar remarcado o retorno ambulatorial para a reavaliação desse paciente dali a 15 dias. Atenção! Alterações do estado mental não são atribuídas a fatores de confusão até que a lesão tenha sido definitivamente excluída. O que é isso, gente? É muito comum você ter traumatismo de crânio em pacientes que usaram drogas lícitas ou ilícitas, tá? Álcool, outras drogas, benzodiazepínicos, caíram. Então, mas ele está sonolento, está confuso, é porque ele usou a droga. Até prova contrária, é porque ele tem um traumatismo craniano. Investiguei tudo, não tem nada. Bom, então é porque ele usou a droga. Entende que o raciocínio é inverso? Não parte-se do princípio de que é porque ele usou alguma droga. Parte do princípio que ele tem uma lesão craniana. Se ele não tem uma lesão craniana, então muito provavelmente ele está confuso, sonolento, porque ele usou a droga. Mas se eu não raciocinar dessa forma e achar que tudo é porque ele usou, vai ter traumatismo craniano e aí a gente vai perder esse paciente se você não ficar atento a ele. Tá? E isso acontece, já aconteceu comigo quando eu era residente. A gente examinou o paciente, achou que era por álcool, deixamos ele lá um pouquinho na observação, mas não demos o devido valor. Quando voltamos, ele estava piorando muito. Assim, já tinha um hematoma estrutural. Tá? Então, assim, tem que observar esse paciente de muito perto. A tomografia tem que ser realizada em todos os doentes com suspeita de lesão cerebral que apresentem suspeita clínica de fratura exposta de crânio, comunicação com o meio externo. Qualquer sinal de fratura de base de crânio, aqueles que apresentem mais que 2 episódios de vômito, ou idade superior a 65 anos, ou mecanismo de trauma importante, tudo aquilo que eu falei antes, não esqueçam disso, mantenham-se atentos a esses pacientes, que dificilmente eles vão deixar passar alguma coisa que não ficou claro para vocês, né? Mas a realização da tomografia não deve retardar a transferência. Então, se o paciente tem indicação de fazer tomografia e vocês não têm no local uma tomografia, não fica mandando para outra cidade para depois voltar para você avaliar, para depois voltar para a cidade que tem referência, não. Olha, doutor fulano que está aí de plantão da neuro, eu tenho um paciente que tem aqui uma indicação de fazer tomografia porque ele tem uma idade maior que 65 anos, vomitou, teve um traumatismo de crânio importante, morreu uma pessoa no acidente no local e eu estou lhe encaminhando para fazer a toma e o senhor tomar a conduta. Tá? Não estou encaminhando para fazer a toma, para voltar para mim, para depois eu entrar em contato. Se não tiver nada, libera. O senhor libera daí, volta para cá numa boa, mas vai ver daí. Tá? Não fiquem retardando para fazer exames de imagem. O tratamento do TCE moderado. A gente falou agora do tratamento do paciente. Tratamento não, mais um protocolo de atendimento. Depois a gente vai falar de drogas especificamente. Mas tratamento do TCE moderado. O que a gente faz? Um exame inicial, história, igual ao TCE leve. Exames de sangue rotineiros. TC em todos os casos. Então, o Glasgow abaixou de 12, né? 12 até 9, todo mundo vai ser tomografado. Na verdade, moderado e grave, né? Todo mundo vai ser tomografado. Não tem conversa, tá? Glasgow 12, Glasgow 11, Glasgow 10, tomam em todo mundo. E encaminhar diretamente para o hospital com o neurocirurgião. O Glasgow está abaixo de 12, tem que ir para um serviço que tenha condições de prestar um atendimento neurológico adequado para esse paciente. Depois da internação, então, aí você segue com um exame neurológico frequente, repetição de tomografia se houver deterioração neurológica.
Não houve deterioração, o paciente melhorou. Aí você vai dar alta quando adequado, seguindo aqueles critérios que a gente tinha falado anteriormente e vai fazendo o segmento ambulatorial. O paciente piorou, tá? Passou de um TCE moderado para grave, repete a tomografia e aí entramos com o protocolo de traumatismo craniano grave. Que qual é? Não retardar a transferência para realizar uma TC. Eu vou encher a paciência de vocês com isso, porque esse paciente tem que ir para um hospital que tenha condições de dar atendimento. Tempo é cérebro. Não dá para atrasar isso. Tá? Então, direto no hospital que tenha condições de fazer esse atendimento. Imperativo, estabilização cardiopulmonar rapidamente. Tubo endotraqueal precoce para ser realizado em doentes comatosos. Deve ser todos os pacientes abaixo de 8 tem que estar entubado para não fazer broncoaspiração, piorar a hipóxia e aí fazendo uma lesão cerebral secundária. De modo geral, a hipotensão não é consequência de lesão cerebral. Raramente uma lesão cerebral vai levar o paciente à hipotensão. A não ser, como eu falei para vocês, laceração de couro cabeludo, que estão horas lá caído, aí pode acontecer. Mas se é imediato e você está dando um atendimento para o paciente, ele tem um trauma de crânio e ele está gravemente hipotenso por um choque, ou ele tem um trauma raquimedular, ou ele rompeu o baço, ou ele tem uma fratura de ossos longos e está perdendo sangue, algum outro motivo para essa hipotensão existe. Não há como você perder tanto volume de sangue intracraniano e levar o paciente ao choque. Só o volume que ficaria dentro do crânio te mataria de hipertensão intracraniana antes de você chocar. Então, não dá tempo de fazer isso. Só em estágios terminais, que o paciente está muito grave, Glasgow 4, já perdendo reflexo de tronco, aí ele pode fazer hipotensão. Aí vocês lembram da tríade de Cushing. Todo mundo já ouviu falar da tríade de Cushing, de hipertensão intracraniana, que é bradicardia, o paciente fica hipotenso, com bradicardia, que é um paradoxo, né? Normalmente, quando você está hipotenso, você faz taquicardia para compensar, mas aqui você fica hipotenso, fica bradicárdico e entra em insuficiência respiratória. Essa é a tríade de Cushing, é sinal de hipertensão intracraniana terminal. Tá? E sempre pensar na possibilidade de um trauma raquimedular concomitante para um choque. Tá? Então, TCE é grave. Todos os doentes comatosos, portadores de trauma crânioencefálico, reanimação, ABCD, ao chegar ao serviço de emergência. Tão logo a pressão arterial seja normalizada, você realiza um exame neurológico. Porque se você realizar um exame neurológico com um paciente chocado, você vai ter alteração na escala de Glasgow. Tá? Glasgow, reação pupilar, etc. Se você não consegue realizar a estabilização da pressão arterial, você ainda assim faz o exame neurológico, mas você registra que o fez sobre hipotensão grave e severa, sobre choque, porque isso altera o teu exame neurológico. Se a pressão arterial sistólica não pode ser elevada, para mais que 100 milímetros de mercúrio, a prioridade é estabelecer a causa da hipotensão, sendo que a avaliação neurocirúrgica ocupa a segunda prioridade. Por que isso, gente? Porque vocês vão estar num pronto-socorro com várias equipes trabalhando. Você está ali de neuro, olhando, examinando o paciente. É claro que você quer puxar essa brasa para a tua sardinha, né? Mas lembra que tem um cirurgião geral, tem um ortopedista, tem tudo isso. E, de uma maneira geral, se esse paciente ficar fazendo hipotensão, o cérebro vai piorar muito. Então, não adianta eu ficar lá, batendo de frente com um colega que está com um paciente chocado, 6/0 de PA, dizendo para ele assim, não, eu quero porque quero fazer uma tomografia. O tempo que eu vou levar esse paciente até a tomografia vai aumentar o tempo de hipotensão, o tempo de hipóxia desse paciente, vai piorar a lesão cerebral. Então, eu não conseguia, no momento do atendimento, na ressuscitação ali na sala de trauma, levar a pressão desse paciente a mais que 100 milímetros de mercúrio, resolva o problema que está sangrando, é rotura de baço, é um trauma uma fratura de fêmur, estabiliza para o sangramento e depois eu vou ver a parte neurológica. Agora, se com a reanimação a pressão arterial do doente chegou a 100 e o doente apresenta sinal de evidência clínica de uma massa intracraniana, anisocoria, exame motor assimétrico, aí a gente tem a prioridade de realizar uma tomografia, porque esse paciente vai para o centro cirúrgico pelo politrauma e eu preciso ver o crânio, se eu já não vou ter que intervir junto ali no momento da cirurgia abdominal, por exemplo, já fazer uma drenagem do hematoma intracerebral. Em casos limítrofes, ou seja, quando a pressão sistólica ela pode ser corrigida, mas temporariamente já vai estar caindo de novo, a gente deve insistir para tentar fazer. Tá? Mas se o colega falar, olha, não dá, fulano, não vou conseguir manter essa pressão, tem que levar para uma laparotomia ou toracotomia, paciência. Depois você vê o traumatismo craniano, porque o protocolo de atendimento é A, B, C, D, né? Depois que é o déficit neurológico. Então, respiração, circulação, vias aéreas, isso é muito mais importante até para prevenir uma lesão secundária.
E aí, o tratamento clínico, né? Para a gente parar de encher a cabeça de vocês, quase fazendo um traumatismo craniano no cérebro de vocês, massacrando com tanta informação, né? Tratamento clínico. O princípio básico é que, se ao tecido nervoso lesado for oferecido um ambiente ótimo para a recuperação, esta pode ser alcançada e o neurônio, quem sabe que não morreu ainda, pode alcançar, recuperar a sua função normal, né? Então, o que eu preciso? Fluidos intravenosos. Os fluidos intravenosos, sangue, produtos do sangue, têm que ser administrados conforme necessário. Não fiquem sendo sovina com isso, não. Tá? Fez choque, tá hipovolêmia, transfunde, mantém a pressão estável, precisa de homeostase. Vocês vão ver que tudo que tem que fazer é homeostase. A hipovolemia é prejudicial. Agora, cuidado para não sobrecarregar o volume, né? Porque o edema cerebral também, por congestão, pode piorar. Então, o ideal é que o paciente esteja na UTI com catéter de Swan-Ganz, manutenção de pressão da artéria pulmonar, PAM, monitorização de pique, para você não sobrecarregar e fazer o que a gente chama de swelling, né? Que é a congestão muito líquida entrando para o cérebro ao mesmo tempo, aumenta a pressão intracraniana também. Não se devem usar líquidos hipotônicos. A hiponatremia vai piorar o edema cerebral e tem que ser prevenida. Então, a gente normalmente usa talvez você tenha ouvido falar, o famoso salgadão, né? Solução soro fisiológico acrescida de cloreto de sódio para fazer hipertônica mesmo, que teoricamente é o que tem se mostrado mais eficaz para traumatismo de crânio. Hiperventilação. Não se faz mais com frequência. Antigamente se fazia muita hiperventilação, por quê? Porque você baixa a PCO2, quando você baixa a PCO2, você faz uma vasoconstricção, você diminui o fluxo de sangue que entra para o cérebro, diminui a congestão cerebral, o swelling, diminui a pressão intracraniana. Só que se você mantiver isso durante muito tempo, você vai fazer um espasmo tão grande, vai fazer uma isquemia, vai começar a faltar sangue, vai piorar o edema cerebral. Então, você usa a hiperventilação? Usa ainda. Como? Estou com o monitor de pressão intracraniana. A pressão intracraniana começou a passar de 10, eu hiperventilo naquela hora para ela voltar ao normal e vou tratar o que está levando a pressão a aumentar. É um hematoma, é obstrução de vias aéreas, é o que for, eu vou tratar. Não é a hiperventilação que vai tratar. Ela é uma medida heróica, por exemplo, o paciente começou a piorar, está fazendo sinais de hipertensão intracraniana, o monitor de pique está lá em cima, eu tomografei e tem um hematoma. Eu vou ter que levar esse paciente até o centro cirúrgico, o anestesista está vindo. Até ele chegar, questão de 5 a 10 minutos, hiperventila, que você baixa a pressão intracraniana. Mas não dá para manter muito mais do que isso, senão você vai acabar fazendo uma lesão cerebral secundária. Tá? Então, é com moderação e só no período mais grave do paciente. Manitol é o mesmo raciocínio. Antigamente se fazia manitol regular. Além dele afetar muito mais o lado do cérebro que não foi lesado, né, porque ele precisa penetrar no cérebro, naquele lado que foi lesado não penetra tão bem, ele vai enxugar o cérebro da hiponatremia, vai acabar piorando a longo prazo. Então, você também só usa nos momentos em que a pressão intracraniana aumentar. Você abre ali o manitol e faz naquele momento até resolver o problema que está levando à hipertensão intracraniana. Então, solução salina hipertônica é usada para reduzir pique elevado. Normalmente concentrações de 3 a 23. No soro fisiológico é 0,9% de cloreto de sódio. A gente usa soluções a 3 a 23%. Cada trabalho fala um pouquinho. Eu normalmente uso a 3%. Tá? E é o agente preferido para ser usado em doentes hipotensos, porque não tem ação como diurético, né? Melhora o volume sanguíneo do paciente. Barbitúricos. Os barbitúricos são extremamente eficientes na redução da pressão intracraniana refratária a outras medidas. Tá? Você faz como é induzido por barbitúrico, né? Tiopental. Como induzido por tiopental, você baixa muito o metabolismo cerebral e aí você estabiliza a pressão intracraniana. O problema é que essas drogas podem fazer hipotensão, tá? Então você tem que controlar a pressão do paciente, mas ajuda muito a parar o metabolismo cerebral e parar uma lesão cerebral secundária. Anticonvulsivos também podem inibir a recuperação do cérebro, portanto, só tem que ser usado quando absolutamente necessário. As drogas antiepiléticas têm muitos problemas de efeitos colaterais, discrasias sanguíneas, aumenta o risco de sangramento. Então, você não vai fazer para todo mundo. Se o paciente fez convulsão, você entra com anticonvulsivo. Se não fez, não precisa fazer. Tá? Vai só observar. E, por último, o tratamento cirúrgico. Né? Em alguns casos, não há nenhum tipo de discussão de que tem que operar. Você tem que tirar esse espeto que atravessou a cabeça do pobre coitado. Mas a questão do tratamento cirúrgico é muito específica da neurocirurgia, não é o caso para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, normalmente, eu falei em uma indicação, que é o afundamento maior que meio centímetro,
Mas, para vocês terem uma ideia, qualquer desvio de linha média maior que 0,5 centímetro, meio centímetro, que você tenha um hematoma ou uma contusão ou algum fator que seja responsável por esse desvio, fora um edema, né? Você não tem como operar o edema, né? Você tem um sangramento com um desvio de linha média maior que meio centímetro, é uma indicação de drenagem cirúrgica. Isso é bem grosseiro, assim, não vai ser todos os casos, porque a gente está falando de medicina, né? Mas é uma regra quase que geral. Passou de meio centímetro de desvio de linha média com hemorragias, com hematomas, é indicativo de drenagem cirúrgica. E nos edemas? Nos edemas, você pode fazer a retirada da calota craniana, né? Craniotomia descompressiva. Retira a calota craniana inteira, faz uma bolsa de Duramáter para que o cérebro inche e depois ele volte para o lugar. É extremamente discutível do ponto de vista ético, porque normalmente você diminui muito a mortalidade, é verdade, mas a morbidade do paciente continua, então você produz pacientes sequelados graves, acamados, estado vegetativo. Será que realmente vale a pena? A gente às vezes faz, principalmente em pacientes jovens, mas há de se definir um protocolo melhor de indicação e quando realmente tem, é importante ser feito. Tá? Era isso, gente, de traumatismo crânioencefálico. Ficou claro para vocês? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma coisa não ficou clara? Falem agora ou calem-se para sempre. 1h30 falando, vocês têm muita paciência comigo, assim, eu agradeço profundamente essa paciência que vocês têm de ficar me ouvindo falar sem parar aqui através de uma telinha de computador. Se não tiver nenhuma dúvida, gente, na semana que vem a gente vai falar sobre traumatismo raquimedular. Tá? E aí a gente encerra um pouquinho essa nossa fase de emergência, né, de trauma, e aí nós vamos começar a falar sobre as patologias, as síndromes neurológicas, tá? Déficit motor, transtorno de movimento, neurooftalmologia, transtornos do equilíbrio, sensibilidade e assim sucessivamente. Tudo bem, então? Imagina, cara, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu só, como sempre digo, fico muito triste de não poder ser presencial, né? Assim, talvez a turma de vocês e a turma do ano passado seja a turma que eu menos tenha contato. Algumas pessoas da turma eu tenho bastante contato, né? Leite, Amar, por causa da questão de líder, etc. Mas a maior parte da sua, que né, a gente já trabalhou junto, mas a maior parte da turma, nem contato direito a gente tem, assim, isso é muito ruim. Assim, eu fico muito triste com isso. Eu queria que fosse presencial. Mas, se Deus quiser, vai acabar e a gente vai ter aula prática também, a gente vai conseguir suprir um pouquinho dessa dificuldade. Tá? Prof, Diga, né? aparentemente em novembro vai voltar presencial. A gente saiu uma resolução e tal da faculdade. Eu nem li, na verdade, ainda, mas parece que vai voltar. Eu queria pedir uma coisa também. Eu diria para você que assim, eu teria lido a resolução, mas eu ia estar mentindo porque eu não leio nenhuma resolução da faculdade. É tanta coisa burocrática que eu não leio mesmo, então não sei. Sim. Pode pedir, Eu acho pode que vai... falar. Então, prof, semana que vem, bem na quinta-feira, tem exame de nefro. Daí, se o professor puder liberar a turma. Tranquilo, deixa um para outra. Aí você só me lembra direitinho, tá? Sim, eu lembro. Na semana que vem eu vou lembrar que eu não tenho que marcar, mas aí você me lembra depois na outra que eu já posso marcar, senão eu esqueço de te mandar o link, tá bom? Tá bom, eu mando mensagem. Mas Obrigada, fiquem prof. tranquilos, estudem, tá? Vão com calma, né? Não se desesperem tanto, assim, né? É um exame só. Eu sei que é chato, eu sei que tem um monte de complicações, todas as turmas passam por isso. Deixa eu só parar de gravar aqui.